Bom dia, pessoal. Hoje a gente chega na nossa oitava aula, a nossa última aula dessa primeira sessão, que seria a aula de recomendações. Sempre quando a gente estiver trabalhando com química computacional, é muito importante que a gente defina de forma clara qual é o nosso sistema molecular, se a gente está trabalhando com solvente eutético profundo, se a gente está trabalhando com proteína ou trabalhando com plástico ou com hidrocarbonetos. Isso é importante porque ele vai permitir a gente realizar uma busca clara na literatura, utilizando alguns sites que são agregadores de publicações científicas. E uma recomendação muito importante que eu queria deixar para as próximas sessões é que softwares são aprendidos na prática. Então, para a gente aprender a utilizar o Orca, o Gaussian, o Material Studio, isso é muito prática, porque cada software tem suas particularidades. Só que a base, a teoria por trás deles, a teoria funcional da densidade é a mesma. Então a gente sempre vai ter que escolher alguns funcionais, escolher base sets, escolher a grade de integração. Essas escolhas são as mesmas nos softwares, só que a forma que a gente faz ela, a gente aprende na prática. E além desse aviso, eu queria deixar algumas leituras interessantes. Então nessa aula vocês vão ser capazes de fazer download de um arquivo que vai conter o link para uns 4 artigos, 3 deles com leitura gratuita. Então vocês têm acesso mesmo que não estejam associados a alguma universidade. E eu vou passar rapidinho aqui por eles. A primeira seria essa publicação, que é gratuita para leitura. Então basta vocês clicarem aí no link do documento que vocês vão ser direcionados para essa página e vocês vão conseguir ler esse trabalho. Ele pega as bases da DFT e ele aplicou no Google Colab. Então ele fornece uma série de notebooks em que o usuário pode interagir e ver o que algumas escolhas fazem com os resultados. Então é bem interessante. E ele faz uma descrição matemática do que ele aplica nos notebooks. Então é bem interessante. Então se vocês tiverem algum interesse em ver a matemática por trás, é bem interessante esse trabalho. O segundo trabalho, e é uma recomendação forte que eu faço para vocês, porque além de ser gratuito, ele faz um review de alguns aspectos que de vez em quando são deixados para trás ao a gente lidar com a DFT. E ele é um trabalho relativamente recente, foi em 2020, e ele traz a importância da escolha do base set e das nossas funcionais de troca e correlação. Bem que é interessante porque ele mostra que existem muitos funcionais e ele vem crescendo ao longo do tempo. Então é importante a gente escolher com cuidado os funcionais. E aqui ele fala do impacto da escolha errada que a gente pode fazer dos funcionais tem os resultados. Então fica a recomendação para vocês fazerem a leitura. E caso vocês não consigam entender bem o inglês, vocês podem traduzir usando o Google mesmo. A terceira seria também de leitura aberta e ele vai falar a melhor forma da gente trabalhar com a DFT. Ele também é legal, ele fala aqui dos funcionais e ele vai trazer uma metodologia, um fluxo de decisão que a gente pode tomar ao trabalhar com química computacional. Então é legal. O quarto artigo que eu coloquei no link, ele não é acesso livre, só que ele só é interessante se você quiser ver como é um cálculo passo a passo da DFT, um cálculo à mão. E ele faz isso para o átomo de hélio. E uma outra recomendação adicional que também está nesse documento seria uma recomendação para esse site, porque ele faz uma explicação bem profunda de forma matemática do método Rutherford. Então é uma leitura bem legal e bem interessante. Eu recomendo bastante. Bem que ele vai trazer o operador hamiltoniano, ele vai mostrar o que cada um representa e ele vai expandir os cálculos. Ele vai mostrar a equação que aproxima os orbitais, uma combinação de linear de funções base, que serão nossas base 7. Bem interessante. Bem que ele mostra a equação de Rutherford e mostra que ele só pode ser resolvido de forma iterativa. E ele vai mostrar o algoritmo do campo autoconsistente. Só que esses sites que eu mostrei para vocês, esses artigos, são de forma adicional. A gente já tem a base suficiente para prosseguir para as próximas etapas, que vai ser instalação dos nossos softwares e uso deles.
Então, meus parabéns. Você chegou no final da nossa primeira sessão, onde a gente viu um pouco da base teórica, métodos Abinit e DFT. Na próxima, a gente vai dar uma configurada no nosso ambiente de trabalho, que seria a instalação do software Avogadro e do Orca. Então, vejo vocês nos próximos vídeos e até a próxima.